Agora vai, desculpa. Bom dia a todas, a todos e todes. Eu me chamo Diego Bosco, sou mestrando do Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo e com muita alegria inicio a primeira jornada de literatura feminina Ela Dela. Esse evento surgiu após um semestre de muitos aprendizados na disciplina Literatura e Territorialidade, Ocupações Poéticas na Escrita de Mulheres, ministrada pela professora Elizabeth Cardoso. Foram encontros muito produtivos, seja pelas escritoras que nós estudamos ou pela troca que tivemos com todos que participaram. Para que a gente desse continuidade, né, no estudo dessas obras escritas por mulheres, pensando os diferentes feminismos, a sociedade e a literatura, tive a ideia de criar um grupo de estudos, convidei a Olivia, mediadora dessa mesa, e em parceria a gente pensou a criação, né, a realização dessa jornada. Agradeço imensamente a todas as convidadas que hoje gentilmente cederam seu tempo para estarem aqui, a professora Elizabeth Cardoso, que coorganiza esse evento, a Olivia, minha parceira de jornada, e ao professor Fábio Roberto, nosso coordenador. Um ótimo evento para todos. Então, gente, bom dia. Queria agradecer a todo mundo que veio hoje, as convidadas. Infelizmente tivemos duas, tanto a Helena quanto a Nívia e a Natália tiveram problemas de saúde, né? A Lívia avisou agora de manhã que tá, como a gente está com uma certa epidemia de doenças, então, infelizmente, essas coisas acontecem. Então, mas vamos, com certeza, a Lília e a Natânia não vão deixar a desejar, porque são ótimas. Então, vamos aqui apresentar. Então, eu vou apresentar um pouco a ideia dessa mesa, né? Que foi assim, a literatura tem sido um espaço para explorar e expressar a experiência humana de diversas formas. No entanto, a voz feminina e a representação do corpo feminino na escrita muitas vezes foram marginalizadas, estereotipadas ou subjugadas. Hoje há um movimento crescente para reconhecer e celebrar a diversidade e complexidade das experiências das mulheres, tanto na vida quanto na literatura. Esse debate propõe uma discussão sobre a escrita feminina e como ela aborda o corpo feminino, desafiando estereótipos, explorando novas perspectivas. E aí, primeiro a gente vai ter a fala da Natânia Lopes. Ela é doutora, mestre e bacharel em Ciências Sociais, com foco em Antropologia pela UERJ. Possui licenciatura plena em Sociologia também pela UERJ e é pós-doutoranda em Letras na UFF, na Universidade Federal Fluminense, acredito. A Natânia também é ativista dos direitos das trabalhadoras sexuais no movimento de putas no Brasil. Publicou Cabaré pela Urutau ano passado, em 2023, e Atuar ou Não como Prostituta, programa Etnografia e Putativismo, Ofícios Terrestres Edições, também ano passado. Foi uma das organizadoras da coletânea distribuição gratuita Puta Livro, coletivo Puta da Vida, da FAPERJ, de 2022, e possui artigos publicados em revistas científicas e de literatura. Pesquisa etnografia, fabulação e escritas de si. Bem-vinda, Natânia. A fala é toda sua. Oi, gente, bom dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer pela apresentação, agradecer também pelo convite para estar aqui hoje e queria salientar a importância do tema do encontro para celebrar o 8 de março, né, que é um dia histórico e político de lutas pelos direitos das mulheres e é então muito bem representado pelas nossas criações, né? Então, é um prazer fazer parte dessa mesa da primeira jornada de literatura feminina, ela dela da PUC de São Paulo. Obrigada, gente. E aí hoje eu vou falar um pouco aqui dos meus dois livros, né, que foram falados na apresentação, ambos publicados em 2023, que são o Cabaré, da Urutau, e o Atuar ou Não como Prostituta, Programa Etnografia Putativismo, que saiu pela Ofícios Terrestres Edições. Ambas são editoras independentes de São Paulo. Mas eu queria aproveitar também a oportunidade para mencionar e apresentar rapidamente, já no final da minha fala, uma coletânea na qual eu fui uma das organizadoras, que foi publicada um ano antes ainda, né? No finalzinho ali de 2022, portanto, junto ao coletivo Puta da Vida que eu integro. O Cabaré foi o primeiro desses empreendimentos literários, o meu gato está aqui deitado em cima dele, deixa eu tirar, dá licença, aqui, ó.
Esse livro ele ficou na gaveta desde o final de 2021, quando eu terminei de escrever. Eu demorei mais ou menos uns 9 meses para escrever esse livro, né? O tempo de uma gestação. Isso até está dito na orelha, de outra forma, pela pessoa que orelhou. E o livro começa com a Giovanna, que é a personagem narradora. A gente só sabe o nome de guerra dela, né, Giovanna. E ela é prostituta e faz doutorado em antropologia sobre o tema da prostituição. E o livro começa ali com a Giovanna sentada no salão do bordel, de lingerie, entediada, dizendo que já sabia que a tese vai ter um texto ruim, né? Vai ser um texto ruim. A Giovanna, ela tem duas irmãs gêmeas que aparecem já no início como dois fantasmas ali do cabaré, né? São espécie de figuras fantasmáticas que governam os lados direito e esquerdo da personagem. Aí, cedo, né, nas primeiras páginas, você entende que não são só fantasmas, são irmãs de carne e osso também. E as irmãs vão, ao longo de todo o livro, disputar a Giovanna como forças femininas da ordem e da desordem. E a Giovanna fica ali esgarçada por essa discussão das duas irmãs, que são uma espécie de bússola conflitante, né? Duas bússolas de orientação do comportamento da protagonista. É como se ela fosse possuída, ora por uma, ora por outra. E aí, quando eu estava pensando na fala de hoje, eu fiquei pensando como esse é um drama tão tipicamente feminino, né? Assim, é um drama humano, do certo e do errado, mas é um drama muito feminino também. Se a gente pensa nos vários policiamentos que a gente sofre, né? Em diversas dimensões da vida. Das irmãs, a gente também não sabe o nome, é a irmã do lado esquerdo e a irmã do lado direito, como a protagonista chama. E a do lado direito é a irmã intelectual, um modelo a ser seguido, ela é professora universitária. E a irmã do lado esquerdo é a irmã promíscua, que flerta ali então com a ideia da prostituição, e que do imaginário da Giovanna representaria, acho que nos termos do nosso debate aqui hoje, esse corpo feminino, erotizado, pecador, condenável, e vivo, e belo, e tentador. E a protagonista do Cabaré, ela é muito marcada por essa polaridade, né, entre corpo e espírito. E ela fica ali no meio, oscilando entre duas orientações, o tempo inteiro respondendo a essas duas ideias, né, nesse lugar da dúvida, da ponderação, sempre, a cada pensamento e comportamento isso aparece. E por detrás desses fantasmas, né, das irmãs, se desvela toda uma narrativa familiar que engendra esses fantasmas, né, que cria esses fantasmas. Uma narrativa familiar profundamente moralista, machista e conservadora, e que está em continuidade com as experiências violentas que pautam a vida dessa família em um bairro de trabalhadores da periferia do Rio de Janeiro. E isso desde pelo menos 2 gerações antes de Giovanna, né? Esses traços de violência, né? De uma moralidade policialesca que vai sendo construída em torno do corpo e do comportamento femininos. E eu digo pelo menos 2 gerações, porque num determinado momento Giovanna diz: Deus sabe quando isso começou, né? Quando ela reflete sobre o que ela entende como um amor excessivo e enlouquecedor na avó, que acumulava animais no seu afã de cuidado na casa suburbana. Catava pombos na rua, punha os pombos em gaiolas na varanda, catava todo tipo de animais na rua, dava comida no bico do pombo para manter o pombo vivo depois que o pombo estava doente, estava velho, não conseguia mais comer sozinho. Esse estado de coisas, né, representado pelo cuidado obsessivo, né, pela obsessão de cuidado da avó, dos animais, isso de certa forma está em continuidade com o puteiro. Acho que essa é a ideia de fundo do cabaré. Tanto que o Cabaré é parte de uma reflexão, o livro Cabaré é parte de uma reflexão maior que eu tenho feito, né, que tem outras obras, algumas ainda por vir, que eu chamo de economia do amor aberrante. Tanto a avó, cheia de pombos doentes na varanda da casa suburbana, quanto a prostituição no cabaré, nas condições específicas em que a personagem Giovanna se encontra,
se trata de uma economia do amor aberrante. A casa da avó está em continuidade com essa casa com C maiúsculo, como também chamam o puteiro, né, a casa. E isso vai ganhando densidade ao longo da narrativa e no seu desfecho. Mas eu não vou contar mais do cabaré, para também não estragar totalmente qualquer surpresa para quem deseja ler o livro. Eu acho que o que eu queria trazer mais aqui sobre o cabaré era essa coisa das irmãs, né? Como uma homenagem e um tema, de repente, aí para trazer no Dia das Mulheres. E o Atuar ou Não como Prostituta, programa Etnografia Putativismo. É uma coletânea que tem artigos, ensaios, tem um conto e também um ensaio fotográfico meu de biquíni. A academia segue sendo um ambiente extremamente conservador, extremamente policialesco dos corpos e das sexualidades. Então, o meu ensaio de biquíni no meio dos textos acadêmicos, porque sim. Eu perdi as contas de quantas vezes eu escutei comentários diretos e explícitos de professores e professoras ao longo de toda a minha formação, isso há 10 anos atrás, né? Se hoje já é difícil, 10 anos atrás era pior. Comentários sobre as minhas roupas, sobre o meu corpo, sobre o meu modo de me movimentar. E eu queria deixar aqui também uma reflexão que precisa ser feita com muito cuidado, né, para ela não deslizar para um lado que é politicamente equivocado, mas que precisa ser dita também. Muito se fala no corpo padrão, né? Mas é preciso considerar que o padrão é circunstancial. Claro, existe uma hegemonia do padrão, né? Do padrão de corpo, existe uma indústria bilionária que lucra com essa hegemonia, mas existem também os feudos, né? Os pequenos universos ali, os seus padrões particulares de beleza, de comportamento, de sensualidade, e muitas vezes uma intelectualidade dita esclarecida, num ímpeto, vamos dizer assim, meio panfletário de desconstrução dos padrões de beleza e dos padrões de corpo, não se dá conta de que opera construindo padrões também, né? Às vezes tão rígidos quanto os que procura quebrar. E aí, nesse caso, é trocar uma ilusão por outra. A Giovanna aparece também no Atuar ou Não como Prostituta, no conto, porque a ideia do conto aqui também é um pouco a de que a ficção possa vir sujar esse discurso científico dos artigos, né, que estão na coletânea. E um aspecto que eu queria ressaltar desse conto, que eu tenho pensado muito sobre ele, e de outros textos meus, é o que eu chamo de narrativas de fusão. Eu dei esse nome, é uma coisa que aparece na minha escrita, queria falar sobre ela, e é quando uma personagem se transforma em outra personagem, mas sem que isso seja dito explicitamente. Então, são jogos de palavras que eu acabo fazendo ali no momento da fluidez da escrita, que criam uns trechos delirantes, né, que vão fazendo deslizar adjetivos, por exemplo, entre dois sujeitos, né, que vão fazendo os corpos, a ideia dá a ideia de que os corpos estão fusionando. Isso está no Cabaré, quando a Giovanna relembra da agonia da mãe ao ver a avó afogando filhotinhos de gato no balde, e está aqui também nesse conto, não vou dizer exatamente em que passagem, né, porque o conto é curtinho para não dar muito spoiler, mas eu queria deixar isso aqui na mesa, essa coisa da narrativa de fusão. Eu me dei conta há pouco tempo de que essas narrativas de fusão, elas aparecem no meu texto para falar sobre emoções que são fortes demais. Como se em pontos altos do texto, às vezes, os invólucros dos corpos explodissem, né? Estourassem. E aí uma coisa vai se transformando em outra. Esse conto do Atuar ou Não se chama O Namorado da Minha Avó e fala sobre um dia dos namorados no puteiro, quando o bordel fica excepcionalmente vazio e as garotas de programa vão então da casa, com C maiúsculo, para a rua. E aí alguma coisa de fato acontece, no sentido forte da palavra acontecer. Acontecimento, né? Um acontecimento.
O Atuar ou Não reúne as minhas reflexões acadêmicas mais importantes dos últimos tempos, né? As mais bonitas, os textos que eu tenho mais carinho, como o artigo Despir o Corpo e Vestir o Rosto, que tem um subtítulo que eu não lembro. Mas a ideia é essa, de contrastar fotos de garotas de programa em sites de anúncio, de acompanhante, que mostram o corpo da mulher nua e o rosto borrado. Então tem essa ideia de que para mostrar o corpo é preciso tapar o rosto, né? Esse lugar da identidade. Esse artigo ele toma como interlocutor principal o ativismo de prostitutas, do qual eu faço parte, e a sua prática política de, como se diz, botar a cara, né? Então, o ativismo de putas usa uma prática desde a sua fundação aqui no Brasil, no final dos anos 70, que é a das ativistas que são trabalhadoras sexuais, porque no movimento de putas não tem só trabalhadoras sexuais que lutam pelos direitos das prostitutas, mas as ativistas que são trabalhadoras sexuais, elas frequentemente usam a estratégia de dizer que são prostitutas, né? Então, se geralmente a prostituição é um ofício de que se deve fazer segredo, né, para preservar a identidade, como as mulheres lá do site que borram o rosto, as ativistas começam as suas falas dizendo: eu sou fulano de tal, trabalhadora sexual. É uma espécie de sair do armário, né, como se diz no ativismo. Esse texto, Despir o Corpo e Vestir o Rosto, ele é uma análise dessa atuação específica do ativismo, que eu acredito que, ao mesmo tempo que é eficiente em muitos sentidos, também corre o risco de cair ali num ponto cego de um certo fetiche da revelação, sabe? Então, essa estratégia de mostrar o rosto e dizer eu sou puta, né? Se transforma, ainda que entre ativistas, em um imperativo, é também uma forma de captura, né? Porque, veja, aí a sociedade divide as mulheres em santas e putas, né? Exige que nós sejamos as santas. E a puta é o assombro, né? É um dispositivo de regulação do que nós somos, né? Dos nossos desejos, dos nossos corpos, dos nossos comportamentos. Uma saída interessante, sem dúvida, é dizer eu sou puta. Essa outra, da mulher, sou eu, né? Mas desde que isso vai caindo no âmbito do próprio ativismo, num lugar de palavra de ordem, sabe? Eu acho que a gente está só pegando o mesmo ordenamento, né, o mesmo sistema classificatório e pondo de ponta cabeça. Então, eu sou a favor de uma pluralidade de estratégias para a desconstrução desse sistema classificatório que nos divide entre as da casa e as da rua, entre as santas e as putas. O cabaré é a casa invertida. Por isso, a Giovana entra pelo telhado, como vocês vão ver em algum momento se me lerem. O Atuar ou Não tem a primeira versão também do meu projeto de pesquisa de pós-doc na Letras, sobre a ampliação do horizonte narrativo do texto científico a partir do uso metodologicamente discutido de procedimentos de fabulação. Eu venho da antropologia, né, das ciências sociais, com foco em antropologia, e eu digo com toda a segurança que o nosso horizonte narrativo, aquilo que a gente pode narrar enquanto texto etnográfico, é muito pouco. Isso porque, na etnografia, o autor está identificado com a voz principal do texto, né? O narrador é o autor de carne e osso. A gente parte desse registro de leitura num texto de não ficção, né? Numa etnografia, num texto que se pretende científico. E aí o resultado veja bem, eu gosto sempre de trazer esse exemplo porque eu acho que ele representa bem o que eu penso. Desde que eu começo a estudar antropologia, né, desde que a gente se forma em qualquer área de conhecimento, eu começo a levar o que eu aprendi na minha área de formação para olhar para o mundo, para examinar o mundo. Então, vamos supor, esse é um tema bom para o dia de hoje, que eu faça um aborto, né? O aborto é ilegal no Brasil, em quase todas as condições, né?
e eu vou fazer um aborto, ou não sei, vou acompanhar uma amiga, uma familiar que vai fazer um aborto numa clínica clandestina. Como antropóloga, eu vejo aquela cena e fico chocada, né? Um médico com um avental sujo de sangue, toda a tensão envolvida naquele acontecimento do aborto, né? Camadas e camadas de problema histórico, social em torno daquele evento. E pressionando ali as emoções daquela mulher que vai fazer o aborto, seja eu ou outra. E aí, como que eu trato disso, dessa experiência numa etnografia? Como que eu narro isso? Eu não narro numa etnografia. Ou eu faço o que eu acho que talvez é pior do que o silêncio, que é dizer que foi o nativo, né? Duas categorias epistemológicas fundamentais da antropologia são o pesquisador e o nativo, o eu e o outro, né? E a gente faz sempre isso de jogar para o corpo do nativo tudo aquilo que é ilegal, imoral, que o pesquisador eventualmente experimenta, mas não consegue narrar em primeira pessoa, então foi o nativo. Isso cria um problema epistemológico, né, de reforçar é, uma política epistemológica colonial, né? A gente é sempre o pesquisador que chega no campo olhando de cima para baixo. Bom, meu projeto na Letras fala um pouco sobre isso, examina etnografias e tenta propor recursos de fabulação que sejam discutidos no texto, né, metodologicamente colocados, discutidos em cada texto, para que esse horizonte narrativo seja ampliado, porque eu ansiava pelo descolamento maravilhoso que se faz muito naturalmente na letras, né, nos textos de ficção, entre o autor e o personagem. Às vezes o personagem tem o mesmo nome do autor, né? Todo mundo que está ali sabe, né, que aquelas características são biográficas, né? A gente tem aí todo o terreno da autoficção que ajuda a pensar sobre isso, mas o autor fala muito tranquilamente daquele personagem como um outro, porque é esse o registro de leitura da ficção. Isso amplia exponencialmente as possibilidades de dizer e discutir qualquer coisa, né? É, Então, o Atuar ou Não tem o projeto que discute isso que eu acabei de explicar na sua primeira versão ali. Também não vou falar mais de todos os textos do Atuar ou Não, a ideia era só apresentar um pouco os dois livros, e aí eu queria terminar falando um pouco do Puta Livro, né, muito rapidamente, fazendo aqui uma propaganda do Puta Livro, que foi um livro publicado pelo coletivo Puta da Vida, com apoio da FAPERJ. Ele tem distribuição gratuita na internet, então se você colocar Puta Livro no Google, você acha fácil. É um livrão de 500 páginas, e tem ali textos de diversos gêneros e não só textos. Tem conto, poesia, cordel, artigo, ensaio, foto, desenho, aquarela, sobre temas diversos da prostituição. E os autores que estão lá responderam a uma ampla chamada pública que nós do Coletivo Puta da Vida fizemos, e são pesquisadores, artistas, ativistas e também trabalhadores e trabalhadoras sexuais, abordando múltiplos aspectos do trabalho sexual. Também tem textos meus nesse livro. O próprio ensaio do rosto, inclusive, que eu mencionei, que está no Atuar ou Não, também está lá. É... E eu fiz a revisão também do Puta Livro, né? De todo esse material, então eu sei bem que é um conjunto lindo e muito diverso. Então, já vou terminando a minha fala aqui, fazendo só um último comentário que eu acho que pode ser interessante para a discussão, sobre o nome, né? Puta Livro. Essa é uma discussão do termo puta, que é muito presente no ativismo de trabalhadores sexuais, que também está em textos de autores e autoras no Puta Livro. E essa coisa de falar puta, né, de usar o termo puta, tem a ver com reivindicar esse lugar do palavrão, né, esse lugar do outro, que é sempre desabitado, da outra, né, esse lugar da infâmia, que é o lugar da puta, né. É, eu fiquei pensando, enquanto eu estava aqui fazendo anotações para falar, que usar o termo puta, né, preferir o termo puta ao termo trabalhadora sexual é também uma forma de mostrar o rosto, né? Porque você fala puta no ambiente acadêmico, todo mundo olha, né? Então é uma forma de se mostrar.
Gabriela Leite, que foi uma das fundadoras do movimento de putas no Brasil, reclamava das ativistas que queriam que o movimento se chamasse Movimento de Trabalhadoras Sexuais. Ela dizia que era uma perspectiva conservadora e uma espécie de concessão à moralidade que o termo trabalhadora acomoda. Por isso, esse é até hoje um termo privilegiado no movimento de putas. A Mara Moira tem um livro chamado E Se Eu Fosse Puta? Ou E Se Eu Fosse Pura? Como ela brinca com as palavras. Foi relançado agora por outra editora. Monique Prada tem o já clássico Puta Feminista, onde ela explica que o movimento de trabalhadoras sexuais é um movimento feminista, com pautas feministas, como o direito de autodeterminação, né, das mulheres, livres e adultas, porque senão é exploração sexual, se for criança, né? Fala sobre autonomia sobre o próprio corpo, sobre o direito ao trabalho, porque trabalho sexual é trabalho. Então, eu vou ficando por aqui. Quero deixar um salve às nossas criações, aos nossos livros. Queria terminar dizendo que Giovana, que é uma figura conceitual que aparece em todos os meus escritos, Giovana é a Mara Moira, é a Monique Prada, é todas as manas do coletivo Puta da Vida e as matriarcas da Rede Brasileira de Prostitutas e outras associações de prostitutas do Brasil. Um salve também para minha mãe, que me ensinou a escrever. Vou passar a palavra. Muito bom, Natânia. Eu esqueci de falar que se vocês tiverem mais, pode ter mais tempo agora, né? Que infelizmente a Helena e a Lívia não puderam estar, então vocês podem até falar mais. A gente vai deixar abrir para o final, tá? Aí se alguém quiser fazer pergunta no chat, não quiser falar, ou depois a gente abre para perguntas. Eu vou passar para a Lília. A Lília Guerra é autora da coleção de contos Perifobia e do romance Rua do Larguinho. Seu primeiro livro, Amor Avenida, originalmente lançado em 2014, foi reeditado em 2022 pela editora Patuá. A Patuá publicou também os primeiros 3 volumes da coleção Novelas, que escreveu para o rádio, a compilação Crônicas para Colorir a Cidade. Lília é auxiliar de enfermagem, servidora do SUS e moradora do conjunto habitacional Cidade Tiradentes, ambientes que inspiram a reprodução de vivências através da escrita. O Céu para os Bastardos, publicado pela editora Todavia, é seu mais recente romance, que acho que foi lançado ano passado também, né? Então, bem-vinda, Lília, a palavra é sua. Aí, gente, ouvindo direitinho aí? Sim. Então, bom dia. Bom, eu agradeço a oportunidade, né, de estar com vocês aqui nessa manhã, dia 8 de março de 2024, Dia Internacional da Mulher, nessa primeira jornada de literatura feminina, dela, da PUC de São Paulo, para conversar sobre o romance O Céu para os Bastardos, né? O convite se formalizou através do contato do Diego Bosco, a quem eu agradeço especialmente. Valeu, Diego, pela lembrança. Bom, Céu para os Bastardos é publicado em setembro de 2023, é ambientado num bairro chamado de Fim do Mundo pela narradora. Chamado de Fim do Mundo para ela, porque o fim do mundo é um lugar diferente para cada pessoa, né? A narradora é a Sanarinha, que inicia sua comunicação com o leitor explicando que está num velório. Um velório que começa tardinha e se estende por toda a noite, com previsão para terminar pela manhã com sepultamento. É um vizinho idoso que está sendo velado, né, que é o Seu Genuíno, que ele também aparece em outros livros, ele vem de lá de Rua do Larguinho, como a maioria dos personagens que está em Céu para os Bastardos, né? Eles também migram alguns de perifobia, enfim. Seu Genuíno, pai de muitos filhos, avô de muitos netos, uma espécie de desbravador, alguém que chegou ao bairro assim que ele começou a se formar, o que resulta num grande número de pessoas que comparecem a essa cerimônia, a esse velório, né? Já que ele era muito conhecido, era uma espécie de líder ali do bairro comunitário, uma pessoa que ajudava ali a resolver os problemas e tal. E o Céu para os Bastardos aborda muitos desses problemas, como alagamentos, inundações, as questões de condução, né, as longitudes, as aflições, né, do morador periférico.
E algumas pessoas permanecem por determinado tempo ali no velório, prestam condolências e se retiram, e outras, como a Sanarinha, preferem pernoitar em vigília. E durante essa estadia no local, enquanto ela observa os circulantes, ela se recorda de histórias envolvendo os rostos que ela vê ali passando. E aí eu destaquei um trecho aqui, tudo bem? Uma leitura pequena aqui do trecho para falar sobre isso, das páginas 9 e 10, né? Ela fala assim: há tantas pessoas reunidas no salão, ainda assim noto a ausência de vários rostos. Conhecidos se achegam e episódios são reprisados nas paredes da minha memória. Segredos de calçada, casos que eu vi ou acompanhei, registros que detalhei em meu caderno de capa vermelha, capítulos que compõem o livro de histórias que se desenrolam em fim do mundo e ressurgem enquanto engulo com dificuldade a bolacha murcha que Pintacilgo me ofereceu, o café mortiço e doce, com gosto de antigamente me auxilia. Então, isso está logo no começo do livro. Ela já explica que durante o velório ali ela lembrou de muita coisa, viu muita gente que ela não via há bastante tempo, e as histórias vão se desenrolando na mente dela. Assim, ela detalha episódios ocorridos nas vidas de determinadas pessoas e intercala a narração desses momentos, as situações vividas no próprio lugar. Na verdade, Fim do Mundo também é um personagem. E, como tantos outros, tem suas fragilidades e peculiaridades também narradas por Sanarinha. Então, enquanto ela descreve, por exemplo, a chegada de seu Claudionor ao velório, observando que ele nem tirou o uniforme ao sair do trabalho para não perder tempo e para tentar chegar o mais rapidamente possível ao bairro, já com a intenção de alcançar o velório, ela fala também de Fim do Mundo ali, ela já introduz Fim do Mundo. E aí eu separei outro trecho, aqui na página 11. Seu Claudionor chegou esbaforido, coitado. É porteiro de um edifício chique para as bandas da Zona Sul. Não deu nem tempo de trocar o uniforme. Pintacilgo e eu estávamos do lado de fora, onde outros presentes tiravam linha do tempo. Uns fumando, outros desfiando rosários. Velório é lugar de reencontro. Então, ela já introduz características de Fim do Mundo, como as questões do transporte, do acesso, né? Falando que quando ele soube, obviamente, lá bateram para ele que o seu Genuíno tinha morrido, ele já saiu em desabalada carreira lá do serviço dele, de uniforme mesmo, porque para tentar chegar o mais rapidamente possível lá no velório, né? Então, apesar de seu Claudionor ter se apressado tanto para chegar, porque queria o quanto antes integrar o evento e homenagear o amigo com sua presença, aparentemente, pelo menos eu entendo dessa maneira, né? A morte, que geralmente acaba sendo o centro das atenções, quando está presente, fica em segundo plano na conversa deles, né? Que desemboca num tema recorrente do debate do morador periférico, que são as dificuldades com o transporte, os conflitos gerados por essas dificuldades, enfim. Apesar de, obviamente, estarem tristes pela passagem do amigo de muitos anos, por estarem em seu velório, inclusive, seu Claudionor e Sanarinha pouco falam sobre isso, o que geralmente não chama a atenção do leitor, mas desperta a minha atenção. Fim do Mundo consegue protagonizar a cena, e eu sinto uma dureza nisso, porque a morte, né, a irremediável, a temida, a única certeza de todo ser vivente, o único destino, do qual ninguém foge, acaba sendo coadjuvante. A situação se repete, Sanarinha faz questão de estar ali em corpo presente para garantir que o ritual de velar, vigiar, seja cumprido, mas embarca nessa viagem, né, as lembranças, as recordações, sempre que identifica um rosto conhecido e revisita situações das quais ela participou ou das quais ela soube, e mesmo os rostos desconhecidos, né, ela começa a perceber o quanto o lugar cresceu, e assim como ela se ausenta muito, né, ela fica muito fora, porque ela é uma trabalhadora doméstica, e acaba, nos últimos tempos, ela está prestes a pedir aposentadoria, né, se preparando para isso, mas nos últimos tempos ela ficava muito mais lá no bairro que ela chama, né, de bairro dos Bacanas, onde ela trabalha, onde ela presta serviços, né? E aí ela percebe que muita gente também ela não conhece, né? Tem chegado muita gente nova, e o que agrava os problemas, né, da população ali do bairro.
Ela reflete sobre a recente atuação da morte em sua própria família, de formas brutais e violentas, né? Então, a morte de seu Genuíno, que foi uma morte natural de uma pessoa idosa, que contabilizou muitos anos, encerrou suas atividades de forma, digamos, natural, estava sendo reverenciado pela família, enfim, ali numa cerimônia, faz com que ela reflita, né, sobre as coisas que estão acontecendo com ela. Ela é mãe de um personagem que cometeu um crime, né? E aí ela começa a pensar sobre isso, que apesar de tão triste, seu Genuíno morreu ali de forma natural e o velório, então, se torna um lugar para ela, assim, de outras reflexões. Ela estava mergulhada no luto ainda, assaltada pelo assassinato e pelo suicídio, né, os dramas que aconteceram na família dela recentemente. Alguns personagens de Céu para os Bastardos transitam por outros livros, como eu disse, né? A própria Sanarinha se apresenta em Rua do Larguinho, que é um romance que saiu em 2021, como você disse, lá pela Patuá, e é um romance entremeado de contos. A história central, ela tem uns respiros, assim, né? Com contos, o título desses contos são sempre nomes de mulher, e eles têm epígrafes de letras de músicas também interpretadas por mulheres, né? E a Sanarinha é uma dessas mulheres num conto, e aí ela vem para os Bastardos, né? Outras mulheres de Rua do Larguinho também, que estão em Céu para os Bastardos, a vizinha Risoneide, a irmã da Sanarinha, que é a Valdomira, Cassiana, Dorotéia, Bigude, Norá, Dolores e outros moradores do entorno. Seu Cláudio Honor também tem uma situação de vida destacada em um dos volumes de novelas que escrevi para o rádio, em Perifobia também. Então, esses personagens eles têm circulado entre os livros, né, e em tempos diferentes da vida, e aí, em dado momento, eles são coadjuvantes, e em outros, eles são personagens principais. Talvez daí venha a observação, que é comentada com frequência sobre os livros que eu escrevo e que é até incômoda para algumas pessoas, né? De que são muitos nomes, muita gente, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitas situações apresentadas, né? O que, como eu disse, às vezes causa incômodo, mesmo em alguns leitores que relatam uma dificuldade em acompanhar as memórias da Sanarinha, né? Mas mesmo em Rua do Larguinho isso já acontecia, mesmo, como eu disse, o formato do Rua tendo sido concebido para hospedar essas personagens e para dar esse tempo para as pessoas pensarem e voltarem, se for preciso, e verem lá, porque não tem muito o que fazer, né? O bairro periférico ele é muito povoado. Apesar de Fim do Mundo poder representar vários bairros, as pessoas têm uma ideia de que eu sempre estou falando de Cidade de Tiradentes, que é o bairro onde eu moro, que é um conjunto habitacional. Isso não é verdade, né? Eu visito outras periferias, eu conheço outros lugares periféricos e às vezes eu me baseio em outros lugares, mas aqui, por exemplo, a Coab, né? A Coab São Paulo, aqui, ela projetou o bairro com casas e prédios, né? E aí eu costumo dizer que em cada prédio de 5 andares, com 3 apartamentos por andar, obviamente, em alguns apartamentos mora uma pessoa só, mas em outros moram, sei lá, 3, 4, 5 pessoas, quantas pessoas for possível, e aí é muita gente, né, para falar. E aí, como eu utilizo muito transporte público e eu também trabalho no SUS, eu vejo muita gente, e aí eu vou colocando o povo nos livros, enfim. Mas aí, como eu disse, né, isso às vezes causa algum incômodo, mas não... Desde Rua do Larguinho eu tenho ouvido isso, mas é assim que acontece. A Sanarinha diz isso logo nas primeiras falas, né, no primeiro contato. Ela fala que vai contar sobre muita gente, mas ainda assim parece que isso não fica muito claro. As histórias causam estranhamento, quase sempre traz questionamento sobre o formato, né? A mesma catalogação do Céu para os Bastardos, que saiu como romance, algumas pessoas falam, mas ele funciona muito bem como contos. E lá em Perifobia, um livro de 2018, que é um livro de contos, muita gente fala, mas eu leio como romance. Então, enfim, não sei como isso pode ser resolvido. A base da narrativa se dá principalmente apresentando situações vivenciadas por mulheres, se movimenta também e principalmente nas experiências da Sanarinha, né, como uma trabalhadora doméstica,
que observa as diferenças que ocorrem em sua vida no bairro que ela classifica, como eu disse, dos Bacanas, né? Onde ela trabalha na casa da dona Gerda, e momentos que ela compartilha com essa sua patroa, a dona Gerda, né? Sua existência em fim do mundo. Então, ela sempre faz essas comparações. Aí tem uma leitura aqui, um pedacinho também para falar sobre isso, na página 26. Quando dei entrada nos papéis da aposentadoria, planejei fazer tudo em surdina. Pretendia surpreender a patroa. Não quero mais ficar, dona Gerda. Não quero não, viu? Era a minha oração. Eu a repetia mentalmente e em voz alta. Testava expressões, treinava a entonação, afirmava para os meus botões na ida e na volta das compras. Mas quando sobreveio a tragédia, preferi me despir das vestes de Sanarinha. No bairro dos Bacanas, não passo de mais uma Maria vestindo o uniforme azul marinho. Maria que vai ao supermercado e ao hortifruti semanalmente. Aí ela fala sobre as vivências dela, né? Lá no bairro dos Bacanas. A partir desse trecho, a Sanarinha reflete sobre a sua condição de mulher semi-alfabetizada, mas amante da leitura, e o quanto essa característica pode soar assim inverossímil. Outro ponto que causa discussões também, né? Eu já li alguém falando, eu acho que essa personagem não tem muito, não é muito realista, porque como ela pode ser uma amante dos livros, né? Se ela é semi-alfabetizada e uma trabalhadora doméstica. E, além de leitora, ela preserva suas maneiras através da escrita, registrando fatos em seu caderno de capa vermelha, né? Como diz aqui na página 33. Uma vez, resgatei do lixo um arranjo de orquídeas que a Gerda descartou quando as flores murcharam. Tive pena, a raiz estava viva. Tenho apreço por tudo que é de raiz. Notei no canteirinho lá de casa um temor minguante no pé de manjericão que é invasado. Parecia contrariado no canto onde vivia. Em casa, cultivo mudas de ervas, temperos, folhagens e umas poucas flores. Herdei esse jeito de minha avó benzedeira. As mãos dela agradavam até as plantinhas mais melindrosas. Tudo vivia e revivia quando ela lidava. Quanto às orquídeas, instalei o arranjo no peitoril da janela do quartinho e tratei das folhas com pouca esperança, mas não neguei socorro. A temporada foi cumprida até chegarem novos botões, como se a planta estivesse ressentida. Mas a segunda florada estourou ainda mais bonita que a primeira, e eu decidi levar o vaso para casa. Eu estava saindo pela porta da cozinha no fim de semana de folga, quando a Gerda me enquadrou. Onde é que vai com isso, Maria? Presentear a minha irmã, dona Gerda. Ela faz anos hoje. Não é o vaso que ganhei da minha sobrinha? É o vaso que a senhora jogou no lixo e que eu retirei dele. O lixo que está na minha casa me pertence, Maria. Põe as flores de volta na sala. Entre as experiências apresentadas por Sanarinha, o relacionamento com o filho dela, o Júlio César, né, o crime cometido por ele, e a culpa que ela carrega por se considerar coautora, são fios também, né, que conduzem a outras reflexões sobre outras questões femininas, como a maternidade e os muitos formatos de família. E aí eu destaquei um último trecho aqui na página 35, onde ela fala sobre essa culpa, né? Botei no mundo um indivíduo capaz de tamanha brutalidade. A anomalia saiu de dentro de mim, formou as carnes em minhas entranhas, se fortaleceu à custa do meu sangue, com o meu suor. Sou cúmplice do crime que ele executou. Antes eu não tivesse parido. O pai dele bem que tentou me impedir. Então, assim, esse é o último trecho que eu destaquei aqui para falar um pouco sobre a Sanarinha, né, e sobre as coisas que ela narra aqui em O Céu para os Bastardos. E é isso. Não sei se a gente pode discutir alguma coisa, mas o que eu quis destacar sobre o livro foi isso, gente. Obrigada. Obrigada, Lília. Foi ótimo, né? Deu um probleminha na voz. Foi ótimo. Nossa, eu gostei muito tanto da sua fala quanto da Natânia. Eu fiquei anotando aqui algumas coisas, e aí eu pensei assim nas duas, assim, né, que a Natânia fala. Eu já vou abrir as perguntas, tá, gente? Mas
A Natânia fala essa questão de dar rosto, né? E eu acho que tanto a Natânia quanto você, Lília, fazem isso, né? Dão rosto para as pessoas, né? Muito interessante, assim, achei muito. E essa questão do cenário, né? Tanto essa questão de um cabaré servindo também como vai o local servindo como personagem, né? Se for pensar no local que as putas vivem, como o fim do mundo, né? Também. Mas vou fazer o primeiro comentário do livro da Línia, que eu comecei a ler, eu lembrei muito óbvio que não tem nada a ver, mas lembra muito o começo, pelo menos, o livro do Parque Industrial, da Pagu, acho que é porque eu fiquei influenciada, porque a gente tinha acabado de ler, assim. E eu falei, nossa, interessante, que é isso, né? Que tem um monte de personagens junto conversando, assim. Óbvio que depois muda o tom, né, totalmente. Eu achei muito interessante, assim, né, de ter esse distanciamento e mesmo assim ter eu gostei bastante. E o da Natânia, acho que eu li um conto, um trechinho. E até achei que tinha a ver com o livro, porque era a Giovana também, né? E aí ela conta uma história que ela passa com o cliente e tal. E eu gostei bastante, porque tem essa questão de um pouco de humanizar, talvez não apenas a puta, né? Mas como ela age em relação aos clientes, né? Porque tem uma questão de objetificar, né? Que é isso que você fala, tanto objetificar o cliente e o vice-versa, né? E aí ela tenta sempre agir nesse. Eu gostei bastante, assim, era essa fala que eu queria dizer. Aí não sei se vocês têm algo para comentar, senão a gente abre já para as perguntas. É, não sei se é um comentário, vou só destacar, vou só reagir à sua fala com três coisas que eu anotei aqui para ajudar também. A ideia do cabaré como um fim do mundo. Obrigada, gente, vocês duas, tanto a autora quanto a debatedora, por essa coisa maravilhosa, né? Porque o fim do mundo está aí na boca do povo. Eu nunca tinha pensado, no cabaré como uma espécie de fim de mundo, né? Os fins de mundo particulares que a Lília falou. E eu fiquei parada nisso que ela falou, que a Lília contou da obra dela, dos personagens que passeiam por várias obras. Eu achei isso tão interessante. Eu ainda preciso pensar um pouco, assim, eu não consigo fazer agora um paralelo com a dinâmica dos personagens no meu trabalho. Mas isso falou muito comigo e eu tenho pensado sobre isso, né? É, a Giovana que aparece em várias obras, mas a Giovana, ela é várias pessoas, sabe? A Giovana, ela é um personagem que foi criado num texto acadêmico, na verdade, que era metodologia, era para ser a parte metodológica do meu texto e para dar conta aquela coisa, né, de ampliar o horizonte narrativo, as possibilidades de dizer. Tem a Giovana que toda vez que ela aparece pode ser qualquer mulher, pesquisadora ou prostituta, para colocar um pouco essas figuras em continuidade. E eu vou ficar pensando depois nos paralelos, né, nas composições possíveis entre essa forma de apresentação de personagem e essa que a Lília traz na obra dela, né, de personagens que vão aparecendo aqui e ali. Então, só queria deixar isso aqui na mesa. Foi ótimo. Lília, você quer comentar alguma coisa? Não? Então eu vou abrir a pergunta. Eu sei que tem gente que quer perguntar pessoalmente, mas eu vou abrir aqui a pergunta do chat. A Milena está perguntando, gostaria de saber da Natânia, como ela seguiu essa trajetória? O que a inspirou e como ela chegou a esta pesquisa? Eu respondo já? Como que eu cheguei na pesquisa da prostituição, né? No mestrado, eu pesquisava, e, assim, de certa forma, as pesquisas sempre estiveram em continuidade com a minha experiência pessoal. No mestrado, eu pesquisava traficantes, do Comando Vermelho e ADA, em favelas aqui do Rio. Eu moro em Oswaldo Cruz, Oswaldo Cruz e Madureira, são dois bairros populares, periféricos, na zona norte do Rio. Gente, meu gato, eu falei para vocês que isso ia acontecer. Ele tá dando oi. É, Gato e parte desse programa, fica tranquila. faz parte, né? Opa, Tá- eles É o quê?
Os gatos participam de todos os eventos da literatura da PUC. Todos. É o totem do povo que escreve o gato. É, ele tá revoltado porque eu não deixo mais ele sair na rua, porque envenenaram gatos meus aqui. Tem isso, né? Experiência de bairro periférico. É muito comum os vizinhos passarinheiros e os gatos que pulam para o quintal alheio, envenenamento de gatos, inferno. Esse negócio. Mas eu esqueci, perdi o fio da meada, perdoe. Alguém me ajuda? Assim. Você disse que mora em Oswaldo Cruz. Eu estava falando da pesquisa do mestrado. Sobre isso. Então, assim, a partir das minhas relações de vizinhança, né, pessoas que eu conhecia desde de pequena, eu fui me interessando, e aí já da pesquisa anterior, da graduação, para não voltar muito, ficar na pesquisa do mestrado, para contar sobre a entrada no campo da prostituição. A partir de vizinhos de Oswaldo Cruz e Madureira, eu cheguei no universo do crime comum violento, como se diz em ciências sociais, né, para pesquisar tráfico de drogas em favela, e tinha uma abordagem nessa pesquisa de gênero, é o último capítulo da minha dissertação, que falava sobre as personagens femininas nesse universo dos bandidos do Rio de Janeiro, que eram as fiéis, isso aparece nos funks proibidos, né? E as amantes. E a amante, que era uma espécie de duplo do bandido, eu gosto sempre de dizer que assim como o bandido homem, ele está no submundo da lei, a amante do universo afetivo desses homens, ela está no submundo dos afetos, né? Então, para mim, de diversas formas, a amante ela se parecia com essa figura do bandido. E no limite desse universo semântico, ali no coração pulsante desse universo semântico da amante, tinha a figura da puta. Então, não tinha necessariamente mulheres que faziam programa, mas tinha essa ideia, né, da promiscuidade e do sexo transacional, né, mulheres que ficavam com os caras para conseguir benefício. E eu fiquei muito prestando atenção nessa dinâmica, isso falou muito comigo, falou muito com aspectos da minha história pessoal, eu fui me encaminhando para discutir e experimentar o universo da prostituição na pesquisa seguinte, que foi a do doutorado. Muito bom. Tem só um comentário do Júlio César, que ele fala da Maria, do texto da Lília, que essa Maria me lembrou muito a Maria do Conto de Conceição Evaristo, que tem o nome Maria também. Eu não conheço esse conto, mas acho que faz sentido, né, Lília, ter relações com outras, que a gente chama de escrevivências, né, da Conceição. Acho que a própria Maria Carolina lembra um pouco, né, apesar de serem tão diferentes no tipo de narrativa, né? Eu acho que sim, e assim, na verdade, quase ninguém se refere a Sanarinha como Maria, é mais a patroa, né? Ela faz questão de chamá-la de Maria, né? Então, assim, ela tem muitos nomes durante a trama, né? O filho da patroa a apelidou de XP, porque o nome dela é Maria Expedicionária, né? E aí ele a chama de XP. E aí no bairro ela é chamada de Sanarinha, algumas pessoas chamam a irmã dela chama de Nara, né? A irmã dela que é a Valdomira, ela chama de Nara, assim, mas tem uma questão assim muito da patroa fazer questão de chamá-la de Maria e de trabalhar com ela por muito tempo, mas de deixar claro que não quer muita intimidade com ela, nem mesmo falar o nome dela composto, né, Maria Expedicionária, ou tentar perguntar para ela como ela prefere ser chamada, a patroa já sempre trata ela por Maria. Que não deixa de ser o nome dela, né, mas tem essa característica, cada pessoa chama ela ela tem vários apelidos, assim. Acho que talvez por ter esse nome longo, né? Alguém mais gostaria de fazer comentários? Se manifeste. Oi, eu tenho. Primeiro eu quero aqui a Débora, né? Primeiro eu quero parabenizar a iniciativa, né? Tanto do Diego quanto da Olivia. Eu acho que é importante trazer essas reflexões. Eu não vou nem dizer para o ambiente acadêmico, porque em outros programas, às vezes a gente acaba tendo diálogos próximos, mas pensando no contexto do programa de literatura e crítica literária, eu acho que faz total sentido, principalmente numa instituição como a PUC, né? Que, querendo ou não, em outros programas, abre esse espaço para diálogos que são pertinentes à nossa comunidade. Bom, a minha
pergunta seria talvez, eu tenho duas perguntas, talvez mais direcionadas à Natânia, mas que não necessariamente se restringe a ela, talvez a Lília também possa comentar algo, enfim, fica meio que aberta para as duas esse diálogo. Primeiramente, quando você comenta da Gabriela Leite, né, eu estava aqui refletindo, né, porque eu tenho esse livro aqui da Aspu, A Moda Sem Vergonha, que foi escrito pelo jornalista o Flávio Lenz, né, que é um dos fundadores da ONG Dávida, junto com a Gabriela Leite. E como eu também pesquiso um pouco desse universo da moda, a minha pergunta vai um pouco nesse contexto. Se de alguma forma, enfim, se de alguma forma a sua experiência ou também a sua pesquisa como que você percebe, pensando na Daspu, né, que é uma grife, foi uma grife voltada para a identidade da constitucionalidade, uma identidade indumentária da prostituta, né, das putas, como ela fala. Inclusive tem esse jogo, aí puxando para um lado da literatura, né, esse jogo de ironia com a Daslu, que aí, enfim, teve todo um processo, teve toda essa confusão também que a gente conhece a história. Então, eu queria saber nesse sentido de como que você percebe essa indumentária, essa vestimenta também como uma representação e uma identificação, uma identidade de um grupo, né? Enfim, de como, ao mesmo tempo, as roupas trazem um olhar de subversão, porque ao identificar ali a vestimenta das prostitutas, né? Mesmo em contextos que não estão ali na rua, mas, por exemplo, se você vai para uma universidade, enfim, cada um tem as suas vestimentas. Então, as roupas elas já ficam meio que caracterizadas, né? Então, antes mesmo da pessoa falar que ela é uma prostituta, que ela é uma puta, enfim, o nome que ela quiser dar, a roupa dela talvez entregue antes. E de como a sociedade já acaba, os espaços já acolhendo ou represando simplesmente por essa representação indumentária dessa população. Então, talvez eu queria que você comentasse um pouco sobre essa percepção. E a minha segunda pergunta, já aproveitando, seria em relação assim, apesar de nós, quando você traz essa questão da luta pelo ativismo, de uma legalização da profissão, né, que já existe, e dessa questão dessa escolha, porque muitas mulheres, muitas pessoas que estão na atividade de prostituição estão ali por uma opção, algumas, né? Então, quando a gente pensa nesse ativismo, ok, quero me manter, então é uma posição de respeito, é uma posição de honra, e o que, ok, só que a gente não pode esquecer que isso também cabe a certos corpos privilegiados. Porque, por exemplo, quando a gente pensa na população trans, especificamente de homens que são trans, né, e aí femininos, a prostituição não é uma opção. É simplesmente a única opção deles, né? A única opção delas. Então, como que você percebe essa relação também em relação a esses corpos dentro da própria atividade da prostituição? Porque, e aí, quando a gente pensa nos corpos transfemininos, a estimativa de vida aqui no Brasil é 35 anos. Né? Por exemplo, eu conheço uma, né, que é a Leia, que inclusive é uma artista digital, enfim, ela tem inclusive o Meta Cabaré dela, que ela faz algumas participações, enfim, depois eu posso passar o contato, que, enfim, ela tem um trabalho fenomenal, assim, super teórica, enfim, viajada, enfim, pesquisadora e autodidata, só que, assim, ela já passou dos 35. Então, ela se coloca já como uma estatística de sobrevivente, literalmente, né? Porque não é uma realidade. E a gente sabe, enfim, questão de. Tem crescido muito, eu queria talvez que você comentasse um pouco dessa questão. Agora já virou terceira pergunta, porque eu já me lembrei outra coisa, né? Como eu também pesquiso essa questão das tecnologias digitais, tem os aplicativos que são quase, entre aspas, né, um Uber, né, da prostituição. Então, principalmente entre a comunidade trans que atua com a atividade de prostituição. Então, tem lá as garotas que conversam com os homens, aí, enfim, tem toda essa questão que elas ganham por hora de conversa online, e é uma taxa, assim, irrisória, só que, assim, é a única forma de sobrevivência. Então, como que você percebe essa posição de certos corpos, que a prostituição é a única forma de sobrevivência e não uma opção? Bom, essa a minha pergunta e muito obrigada.
Obrigada, Débora. Nossa, deixa eu ver. Pera. Sobre essa coisa dos corpos transfemininos e pessoas travestis na prostituição, a prostituição de fato aparece como um imperativo, né, dessas pessoas. Isso é dito e discutido o tempo todo, dentro e fora do movimento de putas. E talvez acho que vale a pena, para tentar abordar um pouco essa questão, pensar nas pessoas com esse pertencimento específico que estão no movimento de trabalhadoras sexuais, como a Indiana Arais Siqueira, por exemplo, que assim como a Leia, que eu não conheço, fiquei super curiosa para conhecer o trabalho, vive falando isso, né, que passou dos 35 e é ali um ponto fora da curva dessa estatística maldita. É claro, né, a experiência na prostituição, e aí chegando também, né, na discussão de crianças que são feitas prostitutas, né? E aí a gente não fala em trabalho sexual, o movimento de prostitutas bate muito nessa tecla. E aí, nesse caso, a exploração sexual. Eu acho sempre difícil pensar, essa é uma questão filosófica, assim, no quanto de liberdade se tem na escolha para o exercício do trabalho sexual numa sociedade de matriz patriarcal, né? Se você pensa uma pessoa como eu, por exemplo, né, ou como qualquer mulher periférica, que vê na prostituição uma possibilidade de, sei lá, amplificação dos ganhos, mas que, obviamente, se não tivesse numa condição socioeconômica específica, não exerceria esse trabalho, como talvez não exercesse nenhum outro trabalho, né? Eu acho que esse é o ponto. Quando você pensa numa pessoa que trabalha em qualquer emprego subalterno, mal remunerado, né? O quanto de escolha tem para essa pessoa estar ali naquele emprego, né? Passando por certas coisas, como a Maria, né? Que tem que devolver a flor do lixo. As violências são múltiplas, né, em qualquer tipo de trabalho, e eu acho que o principal do ativismo é chamar atenção para o fato de que o trabalho sexual é trabalho. Isso de nenhuma forma obscurece, ou pelo menos não deveria obscurecer violências, né, o caráter impositivo da experiência do trabalho sexual, em muitos casos, né? No caso de pessoas trans, por isso é tão importante que tenha pessoas trans no movimento de putas, e tem muitas pessoas trans, né? Numa tentativa de elaborar politicamente esse lugar, essa experiência, criar linhas de fuga, né? E trazer essas questões para o primeiro plano, né? Para a pauta do movimento. Não sei se respondi, tentei fazer uma reflexão assim do que foi vindo, né? Sobre esse ponto. Sobre a coisa das tecnologias digitais, eu sou old school da prostituição. Então, eu não sei muito falar sobre isso enquanto experiência de campo, vamos dizer assim, né? Quando eu fazia o meu trabalho de campo, no doutorado, nem existia o Uber, inclusive. Era táxi, né? As mulheres se deslocavam de táxi, o Uber veio um tempo depois. Mas eu participei recentemente, a gente está concluindo agora, na verdade, uma grande pesquisa internacional com várias universidades participantes, tem a UFRJ, tem a USP, tem a Universidade de Essex, na Inglaterra, que é sobre experiências e narrativas de trabalhadoras sexuais no Brasil. Eu sou uma das coordenadoras de campo dessa pesquisa e a gente pensou trabalhadores e trabalhadoras sexuais de várias regiões do Brasil e a gente tem escutado experiências, né? Eu tenho feito entrevista com as pessoas e escutado como é que elas vivem, né? Tem os pontos lá que a gente aborda nas entrevistas, mas eu tenho escutado muito, principalmente em Manaus e em alguns interiores, que as mulheres estão cobrando cada vez menos, né? Isso que você falou da uberização da prostituição. E eu escuto esse relato para prostitutas de rua, né? Não só pensando na parte do universo digital, né? Dos aplicativos de pegação, né? Que no limite aumentam a oferta de sexo casual, né? E eu já escutei como é que isso pode impactar negativamente o mercado da prostituição, mas tenho escutado muito mulheres reclamando que tem chegado cada vez mais mulheres cobrando cada vez menos pelos programas, né? Então, acho que dá para pensar essa coisa da uberização em muitos níveis. Especificamente sobre a oferta de trabalho sexual digital, câmera, eu
não saco muito dessa parte. Então, eu vou passar batido por esse ponto. E vou voltar na sua primeira pergunta, que eu vou tentar relembrar aqui, é sobre a Daspu, e como é que as roupas da Daspu podem ser representativas de uma identidade, né, puta. E eu me lembro que eu falei para o Flávio, assim que eu entrei para o movimento, já tem uns 8, 9 anos, ia ter um desfile da Daspu, e eu falei assim para ele, vem cá, mas vai ser... Como é que vai ser o desfile? Me convidaram para desfilar, foi em 2015, isso. Foi um desfile que teve na UFRJ. Aí me convidaram para desfilar, e eu falei assim, vem cá, mas vai ser roupa de puta mesmo, ou vai ser essas camisetinhas? Aí eu falava, eu assim, nenhum letramento no que era Daspu, né? Na importância política da Daspu, porque tinha e tem essas camisetas com dizeres, né? Com coisa escrita aqui. E tem umas maravilhosas, cara. Tem uma. é, a profissão é a prostituição mais antiga do mundo. Isso não é maravilhoso? A profissão é a prostituição mais antiga do mundo. Isso é muito bom. Mas, por outro lado, não me parecia roupa de puta. E eu acho que esse é um ponto interessante da gente pensar aqui, porque o que que é a roupa de puta, né? Como você também introduziu na sua pergunta. Eu acho que tem um recorte de classe no entendimento do que seja uma roupa de puta. Porque muito antes de eu chegar no universo da prostituição, eu já era puta, vamos dizer assim, eu já era lida como puta em vários espaços de classe média e espaços intelectualizados por onde eu circulava, por causa da minha roupa. Gente, eu vivo em Oswaldo Cruz, do lado de Madureira, terra do samba. Existe todo um padrão, como eu vinha falando, né, lá na minha fala, específico do que é um corpo belo aqui, né? E como a gente se veste. E eu adorava um shortinho, um salto, né? Assim, eu era lida como vulgar. E eu queria ir assim para academia, e eu escutava isso assim explicitamente. Mas esse shortinho não é apropriado. Gente, Rio de Janeiro, país tropical, quente a beça, né? E era o meu shortinho que eu nem achava que estava tão curto, sabe? E eu, assim, eu noto isso, né, na minha maneira de me vestir e como é que o meu corpo, quando eu cheguei no doutorado, no campo da prostituição, ele era lido assim como uma virtualidade puta, né, um fantasma de puta que pairava aqui por causa dessa coisa da roupa. Então, eu queria trazer isso aqui para a mesa, essa coisa de a roupa de puta como uma roupa de mulheres periféricas, né? A barriga de fora, o top, o short curto, o salto, o brinco de argola grande, coisas que chacoalham, né? Eu lembro que uma vez eu fui para o doutorado com um brinco e era um silêncio. Não, isso foi mestrado, era um silêncio. E era um brincão. E quando eu me mexia, ele fazia... tchim, 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 tchim. E cada vez que eu me mexia, alguém fazia assim. E aí eu comecei a segurar o brinco, aí tirei um brinco no final da aula, os dois brincos estavam em cima da mesa, porque eu me mexia, o brinco fazia barulho, naquele espaço era considerado inadequado, né? Não precisava ser considerado, mas era, né? Queria só fazer uma observação sobre essa identidade da trabalhadora sexual. Isso é uma discussão que eu coloco muito no movimento, inclusive eu sou voto totalmente vencido nisso, mas eu acho importante falar. Problematizar essa coisa da identidade, né? Muito fixa, muito congelada. A gente escuta coisas como uma vez puta, sempre puta, né? No movimento de putas, como algo que você se converte, né? Tem um fatalismo nisso que eu não gosto. Uma coisa que cola, que restringe as nossas possibilidades de ser e que coloca a gente ali como filezinho para o estigma abocanhar, né? Coloca a gente numa condição de vulnerabilidade pouco estratégica, eu acho, que não precisava ser assim. Então, eu não compro totalmente essa coisa da identidade puta, não. Queria dizer isso também. Muito bom. Alguém tem mais alguma pergunta? Não. Eu Gostaria de tenho. fazer, Ah, tá bom. pode Então ser? faça. Pode. Na verdade, eu gostaria que as duas, né, fizessem aí uma reflexão, enfim, sobre esse movimento que a gente tem, né, não só na literatura, mas desse outro olhar. A Natânia falou sobre a Mara o Se Eu Fosse Puta foi leitura nessa disciplina que a gente teve com a professora Beth, né? É o livro, inclusive, que eu estudo no mestrado. E, assim, uma das discussões que a gente teve foi justamente, assim,
historicamente, quando a gente pega a literatura, por exemplo, o olhar para a prostituta, para a puta, né, era dessa sociedade que passava ali na rua, dentro do carro, esse olhar da sociedade para a prostituta, para a puta que está lá na rua, né, se prostituindo. E a gente tem alguns livros, né, o seu, o da Amara, o da Camila Sousa Vilada, né, dessas putas que elas estão olhando para a sociedade, é o movimento inverso, né, em que a gente tem ali desnudada quem são essas pessoas que passam por ali, né? Inclusive também essa questão, né, que você comentou sobre a palavra, né, a importância disso também trazendo até para a questão do movimento LGBT+, né, do nome a travesti, né? Sou travesti e não uma mulher trans, né? Muitas entendem esse termo, né, de mulher trans ou transexual como uma forma de higienizar, né, o termo e algumas autoras como a Amara ou como a Camila fazem questão de usar a travesti, né? E pensando no caso das personagens da Lilia, eu lembrei também, né, trazendo aqui uma outra arte, né, que é o cinema, do Que Horas Ela Volta, né, que a gente tem muito esse outro olhar, né, o olhar da empregada doméstica olhando para aquela família, para essa dinâmica, como é que se constrói essa relação, né, e quando a gente tem quando a gente tinha, né, essa representação antes, era sempre ali de uma pessoa que estava do outro lado, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, um homem branco que não tinha nenhuma dessas vivências, né, e aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa mudança de lugar, né? Esse lugar de fala, essa mudança de paradigma em que é uma pessoa ali que tem essa vivência, né, da periferia, de ser uma mulher preta, ou então uma pessoa que tem ali a vivência do trabalho sexual, enfim, trazendo as suas experiências, a sua narrativa. Obrigado. Fala, Lília. Olá, Natânia. Eu queria começar falando, pegando assim o que a Débora perguntou e a Natânia respondeu aí sobre a indumentária, né? Coincidentemente, num desses trechos que eu li, a Sanarinha fala sobre o uniforme, né? Azul marinho, no caso dela, ela usa um uniforme azul marinho, né? Para ser uma trabalhadora doméstica. Outros trabalhadores domésticos usam diversos modelos de uniforme, né? Para as babás sempre tem quase sempre tem a questão do branco, né? Da roupa branca para utilizar e tal. E coincidentemente neste trecho que eu tinha lido, a Sanarinha ela diz que em determinado momento ela queria ser ela queria ficar tão invisível, né? Quando o filho dela comete o crime, ela deixa de ser uma pessoa assim respeitada no bairro como ela sempre foi, né, como uma ajudadora ali na aldeia, uma benfeitora, uma pessoa que ajudava as pessoas em várias questões, ela começou a ser apontada, né? Mas como assim? O seu filho fez isso? E aí, quando ela tem vontade de ser inviabilizada, de ficar invisível, ela quer correr para o bairro onde ela trabalha e vestir o uniforme azul marinho, porque com aquele uniforme ela se sente invisível e silenciada e ninguém repara nela, né? Quando ela vai ela tem essas reflexões, né? De que quando ela usa o uniforme azul marinho e pega o carrinho e vai lá pro hortifruti, não tem perigo, né? Primeiro porque ali no bairro ninguém sabe o que aconteceu com ela, né? E segundo porque ninguém vai prestar atenção mesmo nela, né? Ela fala algumas vezes isso, que ela é só mais uma ali no bairro dos Bacanas, ela é só mais uma Maria vestida no uniforme azul marinho. Então, queria destacar isso lá da pergunta da Débora que a Natânia respondeu sobre a indumentária, né? E falar também alguma coisa que não sei, que a gente falou sobre estatística, né? E que eu tinha lido ontem, inclusive, isso. E aí, como falaram em estatística de vida, só uma informação assim para inserir, né? Aqui em São Paulo, pelo menos, o morador da periferia pode viver até 23 anos menos do que alguém que resida em bairros nobres da cidade. Só para deixar assim, né? E sobre a vivência, assim, no meu caso, assim, no caso da Sanarinha dos trabalhadores domésticos, o que eu posso dizer é que eu tenho essa visão de dentro e de fora, né?
por já ter sido uma trabalhadora doméstica também. Hoje em dia eu sou auxiliar de enfermagem, mas eu já trabalhei como trabalhadora doméstica, como babá, enfim, como empregada. E assim, sempre vivendo nesse universo, porque a minha avó era uma trabalhadora doméstica, a minha mãe também, a minha tia, num tempo em que as crianças, os filhos dos trabalhadores frequentavam muitas casas, né? Se hoje em dia temos poucas creches disponíveis, né, para as mulheres que precisam trabalhar, naquele tempo tínhamos muito menos, né? E aí eu sempre frequentei assim os ambientes e conseguia ter essa visão dos dois lados, né? Vi ali a minha avó trabalhando e depois as discussões que aconteciam em casa, né? A minha mãe, minha tia e a minha avó contando as experiências que elas tiveram durante o dia ou a semana de trabalho, porque algumas vezes elas só se encontravam no final da semana, né? Quando a minha mãe trabalhava pernoitando e a minha tia também, aí eu ficava ouvindo aquelas conversas ali, e eu acho que isso aconteceu com muita gente, é isso que tem gerado essas tantas narrativas hoje em dia, né? Falando mais uma vez da indumentária, eu me lembro da minha avó sempre, não, a minha avó não usava uniforme, né, na casa onde ela trabalhava, embora ela tivesse trabalhado em grandes mansões. Mas eu me lembro que ela procurava sempre ser o mais discreta possível na indumentária, né? Porque era um elemento inserido ali naquela família que não podia chamar atenção, né? Que passava muito tempo ali, o dia todo, mas que tinha que chamar atenção o menos possível. Então, assim, eu me lembro de muitas coisas, de ter um cabelo muito longo na infância, e aí quando íamos chegando, assim, perto da casa dos patrões, a minha avó falava, prende esse cabelo, né? Eu não quero que ninguém note, você não quero que tenha nenhum destaque, e entre outras instruções que ela me dava, né? Até no livro, nos Contos de Perifobia, tem uma personagem que é a Isabel, que também frequenta, que também, na verdade, ela mora, né, nos fundos da casa dos patrões com a avó, e aí ela tem um manual, uma coisa meio orgânica, assim, mas um manual de sobrevivência para crianças que convivem com cafajestes, né? E aí esse manual tem todas essas orientações da avó, né, para ela procurar ficar invisível ali, calada, não falar nada, né, como se ela não existisse, na verdade. E eu acho que as pessoas, essa geração está existindo agora, né, e falando por essas mulheres silenciadas, sempre silenciadas, né, que ouviam as coisas, que viam as coisas, mas tinham que fazer de conta que não estavam vendo nada. E agora essas memórias estão sendo apresentadas, enfim, é isso. Nossa, eu acho que é bem isso. Eu acho que é bem uma coisa de um tempo histórico, de emergência de memórias e de experiências, sim. Eu concordo com você. Fiquei pensando quando você falou do uniforme que traz a invisibilidade, do uniforme azul marinho, e no uniforme dos puteiros. Porque tem um uniforme que é para você chamar a atenção, na verdade, dos homens, né? Mas também tem essa ideia de serviço. Aí fiquei pensando assim, né? Nas correspondências possíveis, uma roupa muito justa, né? O cabelo sempre solto, não pode deixar o cabelo preso, não pode mascar chiclete para não ficar uma coisa vulgar demais. Gente, meu gato. É, E aquela roupa que você anda e quando você anda ela sobe e mostra calcinha, né? Porque é realmente muito curto. E não sei, fiquei pensando também no meu shortinho, né? E como é que o uniforme azul marinho é para descansar um pouco na invisibilidade, descansar de ser quem se é, de repente, né? No bairro onde está a família, as experiências emocionais mais profundas, mais verdadeiras, mais densas, que é um outro universo que não é tanto esse da mise-en-scène, do trabalho, né? É bom, estou aqui divagando a partir da sua fala. Mas aí, respondendo ao Diego, sobre essa inversão de perspectiva, né? A questão do lugar de fala. A Gabriela Leite tem um documentário que se chama Um Beijo para Gabriela, que
está disponível na internet. E a Gabriela fala que ela começou a ser Gabriela Leite quando ela pegou e falou publicamente que era prostituta num evento. Ia ser removida a Zona do Mangue, aqui no Rio de Janeiro, que é a Vila Mimosa, que é uma região do Baixo Meretrício, aqui na Zona Norte. Ia passar por um processo de higienização do Estado e remover as prostitutas de lá. E a Gabriela conseguiu articular um evento, e no meio do evento ela subiu lá no palanque e falou. Ela contando isso no comentário, ela diz, ninguém queria falar, ninguém queria falar. Eu falei, eu falo. Aí subi lá e falei, eu sou Gabriela Leite, prostituta, né? E aí começou. E aí ela falou, e aí começou uma grande coisa em torno de mim, porque eu era a puta que fala. E todo mundo, jornalistas, a puta que fala, a puta que fala. Porque a puta não fala, né? E vários lugares subalternos são lugares de silêncio. Por outro lado, eu estou pensando aqui no meu debate com o ativismo, eu acho que. Como é que eu vou explicar o que eu estou pensando? Eu acho que soltar palavras, né, não é necessariamente falar. E eu acho que toda vez que um discurso se torna massificado, ele é repetido, 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 de forma irrefletida, isso é uma forma de silenciamento também. E aí eu volto àquela questão da identidade, que eu acho complicada, porque a gente vai caindo no lugar de um personagem esvaziado, como se a gente estivesse ali para representar um papel, né? A gente tem um lugar. Não importa muito o que vai dizer, é a puta que fala, pronto. Aí a puta falando, né? Não importa, ele vai falar qualquer coisa e, legal, né? Porque tá ali para estar ali, né? Para ocupar uma cadeira. E eu acho que a fala, o falar, né? Ele está comprometido com uma ideia fundamental de criação, né, de expressão. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu acho que isso é uma consideração importante para ser feita sobre esse lugar a partir de onde se fala, né? Queria deixar essa reflexão do que é falar, como a gente fala. No caso do movimento de putas, tem sempre que chegar lá e falar, eu sou puta, né? Quando convier, como tudo, né? As nossas falas, elas precisam ser falas potentes, de fato, né? Criativas. Senão, acho que cai no mesmo buraco de sempre, de um lugar esvaziado. Acho que é isso. Eu queria fazer só uma fala, assim, foi logo no comecinho que eu falei, nossa, que interessante, né? Que a Natália fala essa questão da narrativa familiar e como, de uma certa forma, tem esses conflitos, mas também tem uma certa construção de afetos, né? E aí eu fiquei pensando assim, como eu não sei, porque acho que foi isso, a gente teve uma discussão, eu, Diego, no semestre passado, sobre isso, né? Como essas narrativas femininas acabam tendo essas construções de afeto, de certa forma, né? Porque tanto a Nina também fala bastante dessas construções, mesmo que tenham tensionamentos e conflitos, sempre tem essa tentativa de ter uma construção de afeto, né? Eu acho isso tão interessante, assim, eu fiquei pensando muito nisso enquanto você falava que. E eu fiquei pensando muito no conto que eu li, do seu conto da Giovana, que está atendendo o cliente, que é isso, tem essa tentativa de criação de uma certa empatia, mas ela não acontece, porque, enfim, mas sempre essa vontade de criar algo que seja um laço, né? Eu não sei se isso, em certa medida, estou pensando aqui agora, tem a ver com meio que é isso, deixar as pessoas mais pessoas, sabe? Tirar um pouco essa objetificação, não sei se faz sentido, assim, estou pensando agora isso. Eu vou por onde eu entendi, tá? Gente, eu vou dizer uma coisa, assim, que é uma generalização absurdamente leviana, não sei o que eu vou fazer. Eu diria que as putas querem mais identificar aí, querem mais objetificar os clientes mesmo, assim, os que não têm uma procura, pelo que eu vi, tá? Como eu percebo isso, acho que outras mulheres trariam outras falas, outras mulheres que pensam prostituição e que experimentam ou experimentaram a prostituição.
Eu acho que a ideia é um pouco a do uniforme azul marinho da Maria, né? De certa forma, é um não tá lá, né? Então, quanto mais aquela relação ela seja uma relação utilitária e desumanizada mesmo no sentido de caminhar na direção dos objetos, tanto melhor, tanto mais fácil, porque não tem um desgaste do envolvimento emocional, né? Tem essa coisa das prostitutas que não beijam na boca, isso é muito verdade, tem muita mulher que não beija na boca, porque diz-se que é uma mitologia do campo da prostituição, que beijar na boca envolve, né? Então eu acho que tem uma coisa ali da tentativa de criar um distanciamento, né? E aí, se pensar essa coisa da humanização nos termos de um envolvimento, eu acho que não. Eu acho que tem uma evitação disso. Mas, enfim, dá para pensar a humanização de outras formas, né? Se você pensa o lugar do trabalho sexual, onde as trabalhadoras sexuais vão dispostas a servir experiências sexuais que são demandadas, né? E que muitas vezes não podem aparecer em outros lugares. É o caso do texto que você leu, né? O cara, sei lá, tem um fetiche específico que ele não tem coragem de fazer com a companheira, com uma mulher da sua classe social, com uma namorada, com uma amiga, e aí a prostituta serve a isso, né? E eu acho que se colocar do lugar da prostituta, né, como disponível para isso, né, para esse serviço, eu acho que isso, do ponto de vista da liberação de prazeres, né, da autorização dessas coisas, é uma humanização. Ah, tá bom, obrigada. Lilia, você quer fazer algum comentário? A gente já está passando a lista de presença para quem quiser. E Não, acho que se eu tô alguém. ouvindo muito a Natânia assim, falar sobre isso, eu reflito, né? Reflito até como profissional da saúde sobre a humanização, né? De que também as pessoas têm uma ideia, assim, das putas, de que elas são seres, assim, sei lá, né? Mágicos, mas que isso não é verdade, né? São profissionais que também, além da indumentária, elas necessitam de outro tipo de aporte, de suporte e tal, né? E pensando aqui também em todo esse tipo de urbanização, né? As pessoas, em geral, na literatura, eu acho que, não sei se a Natânia concorda, mas assim, o que eu já li é sempre alguma coisa muito assim de calçada e tal, mas hoje em dia, com as casas e tal, aquela casa que precisa, que normalmente é uma casa alugada, que precisa, né, tem água, tem tarifas, tem energia, essas profissionais elas precisam de presença. A ideia de que é uma profissão muito livre, assim, meio que não existe, né? Normalmente, quando eu converso com uma profissional assim, em outro âmbito da conversa, às vezes vai por um viés assim de que eu preciso eu estou doente, mas eu preciso também, como outra pessoa qualquer, comprovar isso, eu preciso entregar um atestado, né? Se eu tiver que me ausentar, se eu tiver que ficar fora, não é assim tão fácil. Hoje eu estou a fim de ir, mas amanhã eu não estou, né? Existem cobranças, né? Dependendo do âmbito que esse profissional trabalha, existem as cobranças também, vão começando a existir. E aí era só essa reflexão que eu fiz enquanto a Natânia falava, né? Sobre humanização. Acho que também é importante pensar por esse lado, né? Tirar essa ideia de que são seres assim que aparecem quando. Não sei se deu para entender, Natânia, o que eu quis dizer, se ela está por aí ainda. Entendi, sim, entendi, concordo, é exatamente isso. Tem muitas camadas de fantasia sobre a puta, né? Sobre as mulheres no geral, sobre as mulheres periféricas, que passam por essa objetificação do que nós somos, né? Do que nós tentamos ser, do que nós desejamos ser. Tem muitas camadas de fantasia que nos objetificam. E essa coisa da puta mágica, né? A puta maga, a puta unicórnia, como mulher, né? Lasciva, sempre muito Todo tesuda, tempo, né? Todo tempo todo disponível, tempo, todo tempo vivendo aquelas questões, né? que goza horrores, que de preferência esguicha alguma coisa, Não sabe? é verdade? Uma coisa assim.
E essa coisa que você falou dos cabarés, né? Nos cabarés do médio meretrício tem isso, gente, do pagamento de multa. E em nenhuma outra profissão, se o trabalhador falta ao seu trabalho, ele tem que pagar porque faltou. Nos bordéis do médio e alto meretrício, sim, assim, se você tem bordéis que se você falta, você precisa pagar R$ 1.000 de multa a diária. Então, se você faltar um dia, você trabalha de segunda a sábado, de 8 a 12 horas por dia. Então, né, é realmente uma Que é para não se trabalhadora. tornar um hábito, né? Para você não se tornar uma pessoa assim habitualmente ausente, né? Então a pessoa fica com aquele pavor, né? De que ela não vai poder Exatamente. ocupar de novo aquele espaço onde tem sido para ela ali rentável, tal. Aí ela fica com aquele medo, com aquele pavor, né? E aí se a gente começa a conversar muito sobre isso, a gente vai entrar em questões profundas, mas assim de pessoas, de mulheres que às vezes fazem loucura, né, com o corpo, porque elas não poderiam, fisicamente, elas não estariam aptas a trabalhar naquele dia, mas aí elas começam, elas fazem, né, com o corpo, elas fazem com que o corpo consiga se colocar no trabalho aquele dia, mas as consequências, elas vêm, né? Nossa, E aí total. é onde você... Mas aí é a total objetificação, né, Natânia? Exatamente como você estava falando, porque a puta unicórnio, ela não adoece, ela não tem problemas na vida, né? Ela tem que estar Sempre tesudona, isso. e é isso, né? E não existe, é um apagamento novamente, né? Um apagamento novamente, justamente. Tem a coisa que eu estou até escrevendo um artigo agora, da menstruação. Quando as mulheres estão menstruadas para não pagar multa nessas casas, elas colocam um algodão como tampão e transam mesmo assim. E é muito complicado isso. O movimento de putas tem trazido essa questão que dá infecção, o algodão fica preso lá dentro. Tem toda uma técnica para tirar o algodão com água depois. É uma Oi? loucura, né? Extremo desconforto. Extremo, extremo, Perigo, né? perigoso. Exatamente, é. Essas práticas Mas existem. a Sanarinha tem essa fala também no livro, né? Ela fala que o empregador, em geral, ele não quer problemas, né? Ele quer soluções, né? Então, quando ela diz isso sempre quando ela fala sobre o transporte, né? Que não importa o que tenha acontecido, né? Tem aquela piada do trabalhador que chegou atrasado porque furou o pneu do trem, né? O patrão, ironicamente, pergunta, né? O que você vai dizer hoje? Que furou o pneu do trem, né? Mas, gente, furar o pneu do trem é uma coisa assim boba perto das coisas que a gente que pega, que precisa de muito transporte público, é uma piada bobinha, dá vontade de falar para a pessoa assim, não, sabe? Você precisa se atualizar, porque assim acontecem coisas assim tão incríveis e você é obrigado a chegar no horário ali, você não tem como justificar aquilo que aconteceu, você tem que se virar, e você tem que ser mágico, você tem que ser um unicórnio, né? Um trabalhador unicórnio que vai se teletransportar ali para o trabalho, porque o empregador, ele na verdade, ele não quer problema, ele não quer saber o que aconteceu, né? Ele quer que você esteja lá. E acontece isso com todo mundo, né? Tanto com os subalternizados, que não deixam de ser as putas também. Isso aí. Bom, se não temos, 6 horas. é, se a gente não tiver mais nenhuma fala, a gente já vai terminar. Foi ótimo. Ninguém. Gente, foi ótimo. Queria agradecer a presença de todos, da Natânia, da Lília, que se dispuseram a estar hoje de manhã aqui nesse dia, né? Que a gente, não sei, eu não gosto de falar comemora, né? Mas que tem essa lembrança do Dia da Mulher. E a gente sente a ausência das outras, mas foi ótimo, porque rendeu bastante discussão das duas obras. Leiam as obras tanto da Lília quanto da Natânia, que são ótimas. E a gente espera vocês à tarde, às 13 horas, com mais uma mesa aqui à tarde. Eu queria agradecer de novo, eu não falei, eu estava muito nervosa de manhã. O Diego, que super, na parceria, o Diego fez bastante coisa, tá, gente? Ele falou que "Ai, vai parecer que eu não fiz nada." Eu falei, não, ele fez muita coisa. E, e aí, só agradecer tanto a PUC, né, também, que deu esse espaço para a gente estar fazendo hoje. A gente resolveu fazer desse jeito, vai colocar depois no YouTube para ficar, justamente para ter mais conversas, né, entre os participantes. Mas depois vai ficar tudo no YouTube, tá, gente? Ficando tranquilos.
que estará lá. Então é isso. Agradecer a todos e até de tarde. Gente, valeu, obrigada, viu? Prazer. Imagina, eu que agradeço, Lília. Foi um prazer mesmo conhecer você. Tchau, gente. Adorei a conversa. Muito obrigada, Lília. Tchau, Diego. Até mais. E aproveitem o desconto na Patuá para comprar o livro da Lília. Opa, legal.